Glórias a Deus, amém? Sem mais. Hoje está aqui, a formatação aqui hoje está meio parecido com culto aqui hoje, né? Porque vem muita gente, né? Mas não é sempre assim, tá? Fica tranquilo. Tá gravando aí também? Eu quero apresentar para vocês, né? Para quem ainda não conhece, né? Esse moço aqui. Apresenta ela que é mais bonita. Pois é, então vou apresentar, então. Acho que foi sábado, eu estive pregando lá em Tijucas, na igreja dos meus pais, e eu compartilhei algo que eu acredito, né? Que é o significado do nome dessa moça aqui, né? O nome dela é Maria Marta, né? E eu estava falando, né? Que eu acredito que o que Deus quer de cada um de nós é que nós possamos ser Marias Martas, né? Ou seja, os servos, né? Marta está falando de serviço, né? E Maria está falando de intimidade, né? Então eu creio que Deus quer isso de nós, né? Que nós sejamos os servos que mantêm uma vida de intimidade com Ele, né? Marias Martas. Então, apresento para vocês, legitimamente, né? A Maria Marta, que é a esposa do Jai, e o Jai, que é nosso amigo de infância, né? E que temos algo em comum que poucos têm, né? Nós tiramos a carteira de motorista no mesmo dia, né? Fizemos a carteira junto, né? E eu digo para ele que isso é profético, né? Então, quando a gente quer fazer uma revisão da carteira espiritual, um alinhamento espiritual, a gente comparece lá na informática dele, lá a gente bate os papos lá, às vezes um puxa a orelha do outro também, né? E é uma bênção, né? Então, semana Deus tocou no meu coração de eu estar sentando um pouquinho mais, que eu falo muito, sou muito papagaio. E aí eu quero, hoje eu trouxe ele, semana que vem eu vou trazer uma outra pessoa. Eu quero ficar 2 semanas um pouco mais no banco. Então, o Jai, Deus fez uma obra grande na vida dele, né? E ele tem um passado que é um pouquinho, depois se ele quiser falar, ele fala, né? Mas ele teve um passado que era, acho que um pouco afastado, né, do caminho do Senhor. Mas Deus fez uma obra grande, hoje ele é um servo de Deus, né? Está aí à frente de vários trabalhos, aí, grupos como esse, né? Que ele tem ajudado, compartilhado a palavra. De vez em quando ele vai lá para Criciúma, vai para outros estados, outras cidades do estado de Santa Catarina, né? Vai para Tijucas, Nova Trento, São João. Ele está rodando aí, está um verdadeiro missionário, né? Então hoje ele está aqui com a gente, vai estar com a gente também no nosso 4º Encontro das Águas, né? Que vai acontecer de 15 a 17 de setembro, depois eu vou dar uma palavrinha sobre isso. E hoje eu vou passar a bola para ele. Ele tem liberdade aqui para compartilhar uma mensagem de Deus com a gente. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus pela tua vida também, irmão. Fica à vontade, tá? Hoje falaram quase a minha vida toda aí já. A irmã orando ali, trazendo aquela direção ali, né? E a questão do nomear e ser ungido, né? E eu... Acho que se eu ficar aqui, todos vêm, né? Isso, acho que é melhor. Isso. E então, olhando para tudo isso, inclusive, eu vou fazer o reverso, irmã. Porque a irmã trouxe títulos e unção, né? E eu vou trazer títulos ao contrário, porque eu era aquele que passava na rua, todo mundo dizia que aquele não tinha mais jeito. Esse já era. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui com alguém que, ou nós mesmos, ou alguém, que talvez alguém possa olhar e dizer que não tem mais jeito. Mas, para nosso Senhor Jesus Cristo, tudo tem jeito. Nós cremos no Deus do impossível. E eu sou resultado desse Deus do impossível. Eu sou aquele na qual ninguém mais acreditava. E as pessoas ficam colocando isso na tua cabeça. A sociedade fica colocando isso na tua cabeça. A ciência fica colocando isso na tua cabeça. A filosofia fica embutindo estas coisas na nossa cabeça, tentando nos dizer que Deus, nem Deus pode fazer pela gente. E é bem sobre essas coisas que eu vim falar aqui hoje. É bem sobre essas coisas que o Senhor Jesus Cristo me deu o privilégio, mais uma vez, de poder ministrar para a sua igreja. E a sua igreja agora, o seu corpo, que se encontra na casa do Cristo hoje. Cada um de nós.
na qual fomos colocados aqui na terra, nesse momento, para sim prestar um pouquinho de atenção, mas para quê? Para nos prepararmos para a sua serviência. E a Bíblia, ela diz para nós que nós temos a bênção, o privilégio de servir a Deus numa lavoura, não é isso? Que somos lavoura de Deus, não é verdade? Sim. Edifício de Deus, então, numa construção, numa edificação, em edificarmos uns aos outros. Porém, tem outro ponto que Deus também nos traz o privilégio de servir Ele. E agora eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Vocês me perdoem que eu estou com a digital, que eu estou com o óculos vencido, e a minha tem a letra muito pequenininha. Então eu vou pegar a digital e nós vamos olhar 2 Coríntios capítulo 10 e vamos trazer aqui 4 versículos para que possamos fazer uma pequena reflexão em cima desses versículos. É 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 6. Esses versículos têm me ajudado muito na minha caminhada, na minha jornada, no meu servir a Deus, no meu renovar da mente. Então, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim, ó: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, e sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, uma das formas, irmãos, que nós temos o privilégio de servir o nosso Senhor Jesus Cristo é militar. Quando a gente vai para o exército, é chamado para o exército, eu digo agora aos homens, claro que as mulheres também têm esse privilégio, nós falamos no serviço militar, servir no exército. E hoje, então, cada um de nós foi chamado para servir no exército de Deus. Aqui, na terra. Porque ele diz assim, ó, embora andando na carne, e ele não está dizendo aqui que eu estou andando em pecado. Não, aqui ele está dizendo que eu estou andando ainda vestido de carne. Embora eu andando na carne, eu sendo esse ser frágil, esse ser que ainda tem tendências pecaminosas, esse ser que se a gente for olhar na Bíblia, diz que tem uma língua venenosa, que urde sangue, veneno de víbora, de áspide. E quando uma víbora abre a boca para alguém, para matar alguém, digamos assim, que mata alguém, é um só. Olha só. E o ser humano, nós sabemos de ser humanos, que no abrir da boca morreram milhões. Lembrando de Hitler aqui, talvez, nesse momento, e vários outros. Embora andando na carne, tendo essa tendência pecaminosa, nós não militamos segundo a carne. As nossas armas para lutar essa milícia que Deus nos colocou contra o mal, elas não são carnais. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está começando a introduzir uma defesa caluniosa do seu ministério, da sua vida, da sua doutrina, enfim. Pessoas estavam trazendo doutrina diferente, oprimindo as pessoas com essa doutrina, trazendo contestações ao apóstolo Paulo, a conduta do apóstolo Paulo, a perseguição na qual o apóstolo Paulo estava vivendo. Porém, aqui hoje, eu quero trazer para o nosso dia a dia
Eu quero aplicar essa palavra aqui para o nosso viver. Por quê? Porque embora nós andando na carne, as nossas armas são poderosas em Deus. Para destruir o quê? O que ele está dizendo aqui? Que essas armas vão lutar contra? Para destruir fortalezas. O que me vem à mente quando eu penso numa fortaleza? Irmão Moacir, que é jovem há mais tempo, tem um pouquinho mais de experiência. O que lhe vem à mente uma fortaleza? Uma fortaleza realmente é algo fortificado, né? Fortificado. Dá segurança, traz Segurança, isso, exatamente. Algo muito poderoso. Castelo medieval, castelo de pedras, não é verdade? O que destruiria um castelo desse? Será que seriam estes tipos de armas que o apóstolo Paulo está trazendo aqui? Por que ele fala que as armas não são carnais? Se destrói uma fortaleza com arco, com flecha, com lança, com espada, não com besta, que era talvez o máximo que eles tinham aqui nessa época. Um trabuco, aquele que lança pedra longe, não sei nem se tinha ainda nessa época, mas demoraria muito tempo. Daria para o inimigo ir lá, acabar com ele. Olha só. As armas da nossa milícia, nós fomos arregimentados para lutar com as armas de Deus. Poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Mas como assim fortalezas? Do que são constituídas as fortalezas? Porque aqui agora nós fizemos uma analogia de fortalezas terrenas. Porém, essas fortalezas aqui também não são deste mundo. Não são feitas por mão humana. Não são carnais. Não é de pedra, não é de aço. Não é de cimento, de concreto. Não é. Essas fortalezas, diz aqui que se levantam contra o conhecimento de Deus. Vamos começar a analisar e a refletir com isso. O que será que nós conseguimos identificar que se levanta contra o conhecimento de Deus? Filosofias humanas se levantam contra o conhecimento de Deus? Religiões pagãs, religiões que te induzem a adorar Deus ou deuses que não é o Deus verdadeiro, se levantam contra o conhecimento de Deus. Ideologias se levantam contra o conhecimento de Deus. Vamos começar a fazer uma pequena análise de como anda o nosso mundo hoje. As pessoas chegam até nós, agora falando de Deus, dizendo assim, usando um provérbio, um ditado corriqueiro que diz que todo caminho leva a Roma, querendo dizer que todo caminho leva a Deus. Ou todas as religiões, que são esses caminhos, levam a Deus. Porque o mais importante é crer em que Deus. Isso é a maior mentira do mundo, irmãos. Quem que disse que todos os caminhos levam a Deus? Não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem que disse? Jesus Cristo. Olha só. Então o muçulmano diz que o Deus dele é o cara. Não é isso? O espiritismo diz o que diz. Que é melhor nem entrar em minúcias. O hinduísmo diz que é um
panteísmo. Cada um de nós tem um Deus dentro de nós. Cada animal tem um Deus dentro dele. Cada árvore tem um Deus dentro dele. Olha só. Colocando o Deus Altíssimo e verdadeiro de lado. Não é verdade? O budismo agora começa com filosofia. O budismo diz assim, ó, que eu domino a minha vida e eu tenho o controle da minha vida. Me enchendo de altivez, de orgulho de mim mesmo, por estar tendo o controle de mim mesmo. Mas a hora que bate uma gripe, eu espirro, eu não consigo controlar. E ninguém se toca disso. Olha só. Conhecimentos que vão te colocando contra Deus. Por quê? Porque eu estou sendo meu Deus. Não é verdade? Então, o budismo. Ó. Será que nós estamos começando a entender que essas terminações com ismo criam fortalezas que vão nos aprisionando longe de Deus? Agora vamos olhar outras ideologias que são colocadas aqui. Homossexualismo. Eu vou tocar nessa diretamente. Por quê? Porque o homossexualismo, eu não vou, vamos dizer assim, generalizar, mas é um padrão. Quem adota isso como vivência sua própria, tem uma tendência a negar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Levítico, que tanto homem com homem, mulher com mulher, inclusive homem ou mulher com animais, então, zoofilismo e várias outras situações dessas, vão te colocar a afastar-se de Deus. Por quê? Porque já fica avesso. Todos já sabem o que a Bíblia diz sobre essas coisas. E vão te aprisionando longe de Deus. Graças a Deus, alguns conseguem escutar. Outros demoram muito. E eu digo isso aqui, irmãos, não é repudiando estes não. Eu tenho muitos amigos que são. E que têm essa tendência. Tenho parentes, inclusive. E eu os amo. E os amo em Cristo. Porém, a gente sabe, é inevitável, não tem como evitar a gente entender isso. Que eles criam uma dificuldade para escutar das coisas de Deus. Quando a gente se coloca em algum vício, tipo alcoolismo, drogadição, essas coisas, que elas tendem ao quê? A te indulgência muito grande na carne, começa a te aprisionar e deixar longe de Deus, a não querer entender Deus, a não querer aceitar as coisas de Deus. Olha só. E com isso, o ser humano vai ficando alheio às coisas de Deus. Vai criando barreiras. Para quê? Para ficar longe de Deus. E aqui fala-se que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas nas quais nos aprisionam. Olha só. E muitas vezes a gente é colocado dentro dessa fortaleza. Quando a gente é muito exposto à mídia, novelas, filmes, tendências, moda, enfim, tudo isso vai colocando na vida da gente essas coisas. E a gente vai absorvendo, muitas vezes, como o normal. A gente vê novelas. Eu nasci num lar cristão, católico, onde se ia na missa todo sábado ou domingo.
que não se perdia uma novela. 6, das 6, das 7, das 8. Tinha mais alguma? Não. Então. E o que se cultua principalmente nessa novela? Traição. Como é que é? Promiscuidade. Tudo isso sendo colocado na cabeça da gente, de pouquinho em pouquinho, te mostrando que isso é normal. E quando chega alguém dizendo que a palavra de Deus abomina essas coisas, o que acontece? Tu é fanático, Cristian. Lá chegou o Jai, quer converter todo mundo agora. Entendeu? Verdade. Verdade. Por quê? Porque estão todos confortáveis ainda ali dentro dessa fortaleza que Satanás cria. Porém, quem edifica, quem fortalece essa fortaleza em nossas mentes, somos nós. Porque Satanás cria tudo isso. Ele cria. Na época que Paulo pregava, quando ele chegou em Atenas, o que mais tinha lá em Atenas? E o que ele fez ainda? Vocês estão vendo aquela lá, que é a do Deus desconhecido, porque eles tinham medo até de não estar adorando um dos deuses que existisse, porque eles não sabiam nem quantos deuses tinha, de tanto Deus que eles criaram na mente deles. Esse que vocês não conhecem, é o que eu vim trazer. Por quê? Porque levantou-se um panteão de deuses contra o conhecimento de Deus. E quando o mundo hoje prega que você tem que ter a barriguinha tanquinho, não por saúde, mas por estética, muitos perdem a saúde tentando ter a barriguinha tanquinho, não a gominha, né, irmão, que nem a nossa. Isso, entende? Porque é bonito, mas é uma idolatria muitas vezes, se torna idolatria. E isso tudo está sendo criado na nossa mente. Outra coisa que o mundo cria contra o conhecimento de Deus é o quê? É que a gente precisa ter todo o conforto e todos os prazeres do mundo. E é mentira. Que esse Cristo que nós estamos adorando até agora, linda, maravilhosa a oração da irmã, lindos os louvores, maravilhoso tudo isso, mas o mundo não entende que Cristo não tinha onde encostar a cabeça. Olha só. Então, quando tu deposita todo o teu tempo para conseguir dinheiro, para pagar tuas contas, para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para ter um sofá melhor, para ter uma TV melhor, para ter uma moto melhor, para ter outra casa na praia, para ter outra casa no sítio, para ter outra... E viajar de avião, isso e aquilo, e ter o corpo bonito. E daí malha 3, 4 horas por dia. 6 dias por semana, porque senão eu não vou ficar assim esculpido, bonito. Entendeu? Porque o meu Deus está ali naquele espelho. E eu vou ficando aprisionado e longe daquilo que eu fui chamado para fazer. De aprender as coisas do Senhor. De servir o Senhor, irmão. Ótimo. Eu cheguei aqui e já fui ministrado. Maravilhoso, cara, estar num grupo desse. Maravilhoso. Eu estou sendo ministrado desde o começo aqui. É maravilhoso isso. Por quê? Porque, irmãos, a tendência do mundo é nos aprisionar nessas coisas. Cristian, sexta-feira eu não posso ir lá, cara. Estou sem tempo. Quantas vezes eu já te disse isso, irmão? Para minha vergonha. Porque é fácil falar e ministrar para os outros. Mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui falando para nós, o meu ouvido está mais perto da minha boca
do que ouvir de vocês. Isso aqui, todos nós precisamos dessa ministração. Todos nós acabamos pendendo. Lembra que nós, embora andando na carne, nós fomos arregimentados a lutar uma milícia celestial, na qual muitas vezes o nosso inimigo, como um inimigo do fronte de qualquer guerra, pega e aprisiona o outro num calabouço, não é? Satanás é astuto. Ele cria essa fortaleza fortificada, segura, né, irmão? Para te aprisionar, para te não sair dali. Olha só, muitas vezes tu não ministra os teus filhos porque tu tá preso em alguma ideologia, em algum ismo, em alguma filosofia. Filosofia de ficar mais rico. Tem um monte de coach aí. Vou ficar rico assim, é fácil. É só fazer isso, é só fazer aquilo. Negligencia a família, né? Geralmente. Entendeu? Porque o teu tempo todo é para aquilo. E Deus te levantou para cuidar da família. É a primeira célula, não é essa? Foi ministrado hoje aqui, eu preciso disso. É verdade. Eu deixei de trabalhar à noite. 6 horas eu fecho tudo, vou embora. Final de semana eu trabalhava, não trabalho mais. Por quê? Porque eu não vi o meu filho mais velho crescer. Os meus 2 pequenos eu não quero passar por isso. E se Deus me permitir, eu quero restaurar o tempo do mais velho ainda. Porque eu sou o pai dele, Deus me levantou para isso. Eu não fui nomeado. Eu fui ungido para ser pai daquelas 3 crianças. Eu fui ungido para ser esposo dessa mulher. Eu fui ungido para estar compartilhando dons com esses irmãos amados que Cristo me levantou. Para quê? Para que possamos nos edificar, nos fortalecer um ao outro. Eu sempre gosto de dizer, eu não estou aqui para ensinar ninguém. Eu estou aqui para compartilhar, para trazer uma reflexão para nós todos. E esse tipo de reflexão tem mudado a minha vida. Por quê? Porque eu cresci aprendendo o que o mundo dizia. A cartilha do mundo. E eu vivi 38 anos servindo um mundo. Na sua mais densa treva. Se perdendo e fazendo perder. Não se importando com nada. Porém, pela misericórdia de Deus, a luz se abriu. A escama caiu dos olhos. E hoje, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, precisa haver uma transformação na minha vida. E eu creio que em cada um de nós, irmãos. E essa transformação, essa mesma palavra diz, que é mediante a renovação da minha mente. O destruir essas fortalezas nas quais eu fui criado. Nas quais eu fui exposto e edifiquei na minha própria mente. O que era sucesso, o que era felicidade, o que era família, o que era sociedade, o que era importante. Por 38 anos foi o mundo que determinou isso na minha vida. Porém, hoje eu sei que eu fui criado com propósito. Com propósito de servir a Deus, irmão. Você me ministrou hoje aqui. O homem, quando foi criado, ele foi criado no propósito de cultivar e guardar. O que é isso? Cultiva-se e guarda um jardim, uma plantação, mas também uma empresa, uma família ou qualquer área da tua vida, irmão. Deus está dizendo para Adão e está dizendo para cada um de nós assim, ó. Nós somos administradores daquilo que eu coloquei na tua frente. Guarda, cultiva. Tua esposa
ela é capaz e idônea para te ajudar nesse propósito. No propósito de servir. Seja quando for um momento de plantar, de lavoura, no momento de fortalecer, de edificar, ou inclusive no momento de luta. E aqui então a palavra nos diz que essa arma que nós temos, poderosa em Deus, ela serve para destruir a fortaleza. E a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. E que nos traz orgulho ainda dessas coisas. Porque quantos adúlteros aí não dizem e não se gabam de quantas amantes têm? Vocês nunca escutaram isso? Quantos bodybuilding, sei lá, como é que se fala, que tem o corpinho sarado e que vive preso naquilo ali? Não que eu não, se você vai na academia, continua indo. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Só não idolatre isso. É isso que eu estou dizendo. Muitos que têm milhares de dólares no banco investido, em bolsa de valor, se gabam por terem muitas coisas. Não é verdade? E isso te afasta do propósito na qual Deus te colocou. Te aprisiona. E mediante a palavra de Deus, agora, toda essa fortaleza é anulada, destruída. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, que são as lógicas humanas, filosofias. Isso que nós estávamos conversando aqui agora. E a altivez, o orgulho que isso traz. Como que nós vamos fazer agora para derrubar essa fortaleza? Para se proteger dessa cilada do inimigo? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo na minha vida, tudo, cada pensamento, cada direcionamento, desde a hora que eu acordo, tudo o que eu vou fazer no meu dia, eu estou levando cativo a Cristo. Senhor Jesus, hoje eu vou fazer isso. O que tu acha? Está sendo feito isso? Ou as nossas orações são só para me ajudar a melhorar o meu corpício na academia, ou a minha conta no banco, ou a ganhar um salário melhor, ou como é que é? Porque às vezes até a minha oração está sendo direcionada para me manter dentro da fortaleza. De tão preso que eu estou, de tão confortável que eu estou ali. Olha só. E nem estou percebendo. Porque o inimigo, ele não chega chifrudo. Ele não chega perto de nós chifrudo. Vermelhão, soltando fogo pela iveta. Não. Para um homem, ele chega uma mulher bonita, cheirosa. Para a mulher, ele chega, falinha mansa, falando o que ela quer, o que ela gosta. Né? Nós sabemos como é que é as tendências de cada um. Oferecendo joias, uma roupa boa, isso e aquilo, e te direcionando, te trazendo oportunidades, irmão. Não é verdade? Passarinho não cai na arapuca se não tivesse uma oportunidade lá dentro da arapuca. É isso. Porém, a palavra de Deus, em Salmo 91, versículos 1 e 2, aquele bem conhecido, que está aqui, ele serve para levar cativo o pensamento a Cristo. Olha aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso. A sombra do Todo-Poderoso descansará. Olha só. Mas vamos ver o 2. Direi do Senhor, Ele é o meu
refúgio a minha. Olha só que legal. Levar todo pensamento cativo. Cativo também? Está cativo também? Não está cativo também? A Cristo. Olha só. Então, Satanás tenta criar uma fortaleza para gente ficar aprisionado, não é? E qual que é a maneira de anular essa fortaleza para a gente ficar aprisionado? Nos esconder na fortaleza de Deus, que é quem? Cristo Jesus. Porque a renovação da minha mente é o que vai quebrar essa fortaleza que Satanás me aprisiona. Aquilo que eu acreditava que era felicidade. Vamos resumir em duas coisas que a gente vê a rapaziada nova toda aí? Duas coisas que resumem a felicidade da rapaziada. Tomar cerveja toda de frizz e sair com a menina tudo. Hã? Olha só. Alcoolismo, dependência. E fornicação e adultério. Olha só. E o inimigo te prende naquilo. Para isso, a cerveja diz que tá cara pra caramba. Graças a Deus eu não sei mais o preço. Mas tá cara, não tá barata. Não é verdade? E manter mulher, cara, eu tenho uma lá em casa. Não é fácil. Baratinha. Tu imagina um monte. Hã? Não é verdade? Daí tu não tens que desgastar a tua vida inteira atrás de bancar isso tudo? E Deus, onde é que ficou nisso? O teu cumprimento do propósito da tua criação em Deus. Lembrando que hoje nós não somos apenas criação. Nós somos feitura dele. Porque depois de crermos em Cristo, nós somos a melhor obra de arte deste artesão que nos fez do barro. Lá em Gênesis. Olha só. Irmãos, levemos cada ideia dessa. Como eu idealizo sucesso hoje? Perdão. Como eu idealizo sucesso hoje? Materialize isso na mente. Agora leva cativo a Cristo. Leva cativo a Cristo. Pergunta para Cristo se aquilo ali é realmente sucesso. O que eu idealizo por uma família hoje? Por ser um pai. Você que é mãe, seja mãe. Você que é esposa somente, não é mãe ainda. O que eu idealizo? Leva cativo a Cristo. O que eu idealizo ser um cidadão de bem? Eu idealizo alguma coisa. Porque muitas vezes, eu sou um cidadão de bem. Comparado com o cara que está no capim branco, né? Eu sou um cidadão de bem. Mas e se eu me comparo a Cristo? Né? O padrão de Deus é Cristo. Meu Deus. Humilha. Então, esse é o ponto. A sociedade diz que eu sou melhor do que outro, por quê? Porque eu faço algumas coisas que foi criado um padrão e foi colocado na minha mente que aquele padrão tá bom. Não, peraí. Tô preso dentro dessa fortaleza. É uma das paredes da fortaleza. Peraí, é o que Deus disse, não é o que a sociedade me diz. Porque se tu for olhar de sociedade, tudo é relativo. E, por exemplo, um dia a gente tem que a gente seja pedido para a gente não negar Cristo, né? A Bíblia, né? Então, se a gente vai conseguir não negar a Bíblia, porque Jesus, a cruz, ele obedeceu o Pai, né? Então. E ele pode ser que a nossa geração passe por isso, né? Então. E eu me pergunto também, será que eu vou ser capaz? Então. Né? E eu não duvido que chegue, né? Então. Vamos orar, né, irmã? Vamos orar, né? Vamos orar, né? A ele pertence tudo, né? Eu costumo dizer que toda permissão é uma bênção. Então, a gente deve entregar tudo para ele, né? Então, tem certas coisas que, olha, mas assim, todo pensamento cativo a Cristo, guardado na fortaleza de Cristo, usado os padrões de Deus, vai quebrar aquele outro padrão. O que era vantagem para mim antes, varar à noite, bebendo, me divertindo, fazendo as minhas próprias vontades,
me regalando, que nem diz a Bíblia, para mim era vantagem. Enquanto isso, minha mulher chorava em casa. Meu filho chorava em casa. Meus pais choravam em casa. E eu cego andei, sem prestar atenção nessas coisas. Porque eu estava aprisionado dentro de uma fortaleza, sem conseguir olhar no outro lado. Porém, quando irmãos amados tentaram, porque Deus não nos desampara. Ele manda servos amados trazer a libertação dessa fortaleza. Esse irmãozinho aqui, ó, por 2 vezes nessa época, se desgastou lá, 7 horas da noite, chegou, saiu 1 da manhã, tentando me convencer que Jesus Cristo é a saída, irmãozinho. Tá aqui, ó. Não tem outra, é aqui, ó. Vem cá, vem cá. Todo amor. E eu levantando barreira com sofismas, com lógicas, com altivez, com arrogância, sem humildade nenhuma. E ele de joelho, tem certeza por mim todo esse tempo. Não só por mim, né, irmão? Mas não quero monopolizar a bênção do irmão, né? Mas eu sei. Então, assim, ó, e hoje eu estou aqui, na graça e na misericórdia do Senhor, graças a servos que, como o Cristian, e como vários outros nas quais eu me encontro hoje ao redor, temos caminhado juntos, temos nos edificado, temos nos ajudado a manter firme dentro da fortaleza de Cristo, da fortaleza do Senhor, que é edificado com a sua palavra, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e rejeitaram. Mas eu dou graças a Deus hoje que rejeitaram, porque senão nós não tínhamos recebido essa graça dessa maneira. E eu oro para que aquele povo possa ser restituído novamente. Porque através dele veio Jesus Cristo. Através dele nós temos a misericórdia e a graça de Deus. Para agora sim, uma vez colocamos nosso membro como servo do pecado, porém agora liberta essa fortaleza. E dentro da fortaleza de Deus agora, podemos agora colocar os nossos membros como servo da justiça. Romanos 6, versículo 22, ele diz: foste libertado do pecado e transformado em servo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por cada um de nós que estamos aqui hoje, prestando atenção na palavra dele, procurando crescer, procurando fortalecer essa fortaleza que nos protege, para que não caiamos mais naquela que nos aprisiona. Amém? Amém. Seu Moacir, pode fazer uma palavra de oração para nós, por favor? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essas palavras que fazem tão bem ao nosso coração. Que cada um de nós aqui possa realmente ter sido tocado, possamos entender a profundidade de tudo aquilo que veio do Senhor, porque o teu servo que trouxe a palavra, nós queremos que ele foi inspirado por ti. Que o nosso coração possa receber a nossa alma, o nosso ser, entender e possamos colocar em prática, Senhor, cada dia das nossas vidas. E olhamos para dentro de nós e vemos todos os erros que temos cometido. Mas a tua graça, ela é suficiente para nos perdoar, em nome de Jesus. Amém. Amém.